projeto Universidade Aberta de hoje, um projeto da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Porto Alegre, estamos recebendo o professor Rodrigo de Lemos, professor da Universidade Católica, um dos jovens, eu considero um dos jovens mais brilhantes da sua geração, um professor maravilhoso, carregado de energia e, sobremodo, de conhecimento e capacidade de transmiti-lo. Ele vai falar sobre uma obra que anda um pouco esquecida, mas foi uma obra que causou sempre muita polêmica, que dividiu o mundo letrado. A obra de André Gide, Prêmio Nobel de 1947. Com a sua famosa tese da disponibilidade do homem, ele ousou romper barreiras, mudar hábitos, atacar valores, e é sobre isso que o Rodrigo vai nos falar hoje. Boa noite, Rodrigo de Lemos. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Eu agradeço muitíssimo o convite do Sérgio, o apoio todo logístico do Vicente, da Tassiane, né? E toda também a estrutura da Secretaria, né, de Cultura, da Coordenação de Literatura e Humanidades, para hoje, né, passar a noite com vocês falando um tantinho sobre um dos meus autores favoritos, um dos meus autores formadores do meu gosto, da minha sensibilidade, né? O grande André Gide. André Gide, associado muito frequentemente, então, a essa obra, que é uma das obras mais revolucionárias do início do século XX, né? E que vai deixar uma marca durante o restante do século XX, o Imoralista, né? E eu intitulei essa palestra, né, como André Gide, Imoralista, aquele por quem o escândalo vem. Né? Uma frase que vem da Bíblia, né? do Evangelho. Ele tanto leu o Evangelho, né? Tanto se educou no Evangelho, e a noção de escândalo que está no Evangelho é muito importante na obra do Gide. Né? Essa obra, né, apesar de não ser tão falada quanto foi na própria época em que foi escrita e lançada, essa obra, por outro lado, tem um impacto muito grande ainda hoje, no início do século XXI. Essa imagem, vocês podem ver, né, vocês reconhecem, eu suponho, o personagem. Essa imagem é a do Emmanuel Macron, né, presidente da França. Essa é a foto oficial do presidente, que está em todas as prefeituras, todas as repartições públicas, né? A gente tem ali a bandeira da França, a bandeira da União Europeia, ela é toda montada com símbolos, né? Tem o relógio, tem um iPhone, inclusive, né? E o Eliseu, o Palácio do Eliseu, a assessoria de comunicação, inclusive divulgou que aí existem 3 livros sobre a mesa do Emmanuel Macron. O primeiro, vocês vejam bem, é aqui tem uma foto da Time explicando, né, tudo isso. O primeiro é um livro do Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, as memórias de guerra do presidente Charles de Gaulle, do general Charles de Gaulle, né? Da resistência, um presidente, goste-se ou não, que fundou a França moderna. O segundo livro é O Vermelho Negro, do Stendhal. O Vermelho Negro, que representa essa ideia, essa noção, né, do sujeito que vem da província, como o próprio Macron, e que vai a Paris e que conquista Paris. Né? Conquista, ascende, né, de forma meteórica, né, no mundo francês, no mundo da alta sociedade. Né? E o terceiro, era precisamente André Gide e os frutos da terra, né? As nourritures terrestres, que são um conjunto de livros
de textos, perdão, de natureza lírica, né, apesar de ser em prosa, que ele publicou também ao início do século e que são um símbolo, digamos assim, da vontade de liberdade, da vontade de liberação, da liberação do desejo, né? Então, o lado, digamos, ruptura, o lado libertário, digamos assim, que o Macron queria utilizar, digamos, a partir do Gide na formação da sua persona política, né? Então, eu acho isso interessante, porque joga o Gide, isso não é nenhuma apologia nem crítica ao Emmanuel Macron, não é essa a questão, não se trata aqui de tomada de posição política, mas vocês vejam como a obra do Gide é prenha até hoje de um certo significado político, de um certo significado civilizacional, né? Isso está vivo aí na foto que data aí de 2, 3 anos atrás do presidente da França, né? Vocês vejam, a obra do Gide, ela se estende, né, durante um período expressivo, o Gide viveu 1869, ou seja, na transição do mundo do Segundo Império francês, né, para o mundo da Terceira República, e vai viver até 1951, ou seja, até depois da guerra, né? E o Gide vai começar, digamos, a sua carreira literária em 1891 com um Tratado do Narciso, né? Que é um tratado no gosto simbolista, né? O Gide vai fazer a transição, digamos assim, do mundo literário francês, do simbolismo, né, em direção à modernidade poética e, sobretudo, à modernidade narrativa, né? A gente fala do Gide frequentemente como um romancista, mas, na verdade, apenas uma dessas obras o Gide vai chamar de romance, né? É Os Moedeiros Falsos. O resto, o Gide deu outro nome, né? O Gide, por exemplo, chamava Paludes, que é um romance genial, uma narrativa absolutamente genial, né? Uma narrativa engraçada, satírica com relação aos meios literários parisienses. Ele vai chamar Paludes, então, Os Subterrâneos do Vaticano, e um que não está aí, essa é uma seleção somente das obras dele, porque é enorme, né, a quantidade de publicações que ele teve. O Prometeu Mal Acorrentado, ele vai chamar tudo isso de soti. Soti é um gênero da Idade Média, né, que era mais ou menos como a farsa, assim. Cada personagem era um tolo, né? Então, todos os personagens desses livros são tolos, né? Isso que ele está implicando. O Imoralista, né, e algumas outras, A Porta Estreita, né, que foi o primeiro livro de sucesso do Gide, esses textos ele vai chamar de récits, narrativas, e somente Os Moedeiros Falsos ele vai chamar realmente de romance. Além disso, ele publicou textos importantes de natureza política nos anos 20, nos anos 30, eu vou comentar depois, né? E textos socráticos, diálogos filosóficos também, como Córidon, eu vou comentar também, um monumental diário em que ele vai relatar boa parte da vida literária e política francesa da sua época, né? Então aí uma grande é um conto, aliás, póstumo, né? Lançado em 2002, né? A Catherine Gide encontrou esse texto e o lançou, né? O Imoralista, claro, acaba sendo a obra que um pouco define, né, o Gide no imaginário, né? Mas não é a única. Ela teve essa importância em 1902 pela carga de escândalo que comportou no período, mas esse escândalo não foi somente do Imoralista. O escândalo sexual do Imoralista, na verdade, é acompanhado de uma carga de escândalo também importante sobre o aspecto religioso. E aí nós temos o Subterrâneos do Vaticano, né, que é uma das sotis que ele fazia, né? Também tem como tradução Os Porões do Vaticano, né, Le Cave du Vatican,
E Os Porões do Vaticano são, na verdade, é um romance, eu sugiro, quem não leu ainda leia, pode até começar por aí, foi o primeiro que eu li, e é um romance maravilhoso, um romance realmente, uma soti, né, realmente engraçado, provocativo, porque ele debocha dos meios católicos, né, franceses do início do século XX, né, meios burgueses extremamente conformistas, né, na verdade é baseado num fait divers, numa notícia de época, segundo a qual um bando de escroques havia enganado um conjunto de franceses, de crentes franceses, né, de que o Papa havia sido sequestrado e que, portanto, o Papa real estava escondido em Roma e havia sido trocado, substituído por um Papa falso, né? E então eles coletam dinheiro, mais ou menos como Steve Bannon, a gente já faz com o seu famoso muro, eles coletam dinheiro para salvar o Papa, né? E salvar o Papa real, né? Do antipapa, digamos assim, que estava em Roma e que era um falso farsante, né? Então, aí já tem uma carga de provocação enorme, além do famoso protagonista, herói dessa obra, que é o Lafcadio Gluck, que é um menino de 19 anos, um bastardo belíssimo, né? Que não se enquadra na moral sexual da época, ele encarna um herói absolutamente livre, né? E a gente vai ver a importância disso, né? No Imoralista, essa questão da liberdade, né? E o Lafcadio comete atos gratuitos, atos que podem ir do máximo da imoralidade a atos que podem ir do máximo do altruísmo, né? Ele comete, eu não vou contar porque senão eu estrago, porque eu quero que vocês vão à biblioteca ou vão ao Kindle ou alguma coisa e leiam Os Porões do Vaticano, mas ele comete um assassinato absolutamente gratuito, sem motivo, mas também salva pessoas de forma absolutamente gratuita, também absolutamente motivada, né? Então, isso discute, digamos, a noção de liberdade digamos, na subjetividade humana, né? A possibilidade de se cometer um ato imotivado e esse ato ser livre. Bom, tudo isso não posso entrar porque não é o tema daqui da nossa palestra, né? Os Porões do Vaticano, os Subterrâneos do Vaticano, depende da tradução, né? Mas isso vai motivar, né, um escândalo, por sua vez, um escândalo religioso, né? O próprio Claudel, que era amicíssimo, Paul Claudel, grandíssimo poeta, apesar de ser uma personalidade complicada, um católico muito, muito restrito, porque foi um convertido, né? Ele vai acusar o Gide, na verdade, de fazer o elogio da pederastia, né? E de fazer uma sátira da religião católica, né? Vai romper com o Gide, né? E essa marca dos Subterrâneos do Vaticano, né, vai ficar com o Gide o resto da vida, né? Gide, que veio de uma tradição, ele era um burguês de família protestante e rompe com essa tradição, né? Com a sua educação, né? Com a sua religiosidade familiar, né? A tal ponto, o Gide vai ser colado com essa noção do escândalo religioso, que em 1952, um ano depois da morte do Gide, ele vai entrar para... Vocês têm notícias da época, da Time, de outros jornais, né? Ele vai entrar para o índex dos livros proibidos do Vaticano. E não é só a Le Cave du Vatican, não é só Os Porões do Vaticano, viu? É toda a obra, Opera Omnia do Gide, é proibida a leitura aos católicos. Isso vai durar até 66, até o fim dos índex. Né? Então, tem esse elemento, digamos, de escândalo político, religioso, mas há também, no Gide, um perfume de escândalo sexual. E isso está extremamente ligado a dois livros, O Imoralista e Corydon.
né, em que o Gide faz a defesa da pederastia, tá? Defesa da pederastia. Bom, é um tema espinhoso, mas que está, na verdade, no Córdon ele faz essa defesa, no Imoralista não, tá? Vou discutir isso. É um tema espinhoso, né? E o Gide vai tomar a frente dessa discussão, né? Em livro como O Imoralista. O Imoralista traz a marca em si mesmo, né, da experiência do Gide no norte da África. O André Gide tendia a passar muito tempo no norte da África, fazer muitas viagens no norte da África, com amigos como o pintor Paul Lorenz, né, ou, por exemplo, um amigo que ele desenvolveu ao fim do século XIX, o Oscar Wilde, né? E eles iam, então, para o norte da África e lá, em países como na época eram possessões, enfim, francesas, né? A Tunísia, a Argélia, né? O Marrocos, que não era exatamente uma parte do império, assim, no mesmo estatuto que os outros. Eles, então, viajavam, né? E lá o Gide tem as primeiras relações homossexuais da sua vida. Porque o Gide casou muito cedo, vinha de uma família extremamente religiosa, extremamente conservadora, né? E o Oscar Wilde também acompanha o Gide nessas cidades, né? Às vezes cidades muito pequenas do norte da África, né? Tem a famosa história do Oscar Wilde com o Gide, com um tocador de flauta lá, um músico que o Wilde contratou para entrar no quarto do Gide de madrugada, enfim. E o Gide, nessa ocasião, né, na verdade, numa dessas viagens, em 1893, ele cai doente, né? E, ao cair doente, ele tem uma espécie de revelação pessoal, né? E a revelação pessoal que o Gide tem vai acompanhá-lo, digamos assim, literariamente, na escrita desse romance que ele chamava de récit, né, de narrativa, né? Aí vocês têm algumas capas, né? Uma capa bem recente aí de uma edição em português do Imoralista, né? Uma edição brasileira, vocês veem já o clima da capa, né? Um clima curioso, né? Um peito masculino de um rapaz, enfim, né? E uma capa realmente de romance barato, né? Uma edição barata do Imoralista dos anos 40, se não me engano, 2 francos custava essa, né? Um esquema best-seller, né? Em que tem aí o Michel, que é uma representação, enfim, do Michel, que é o personagem principal, o duplo do Gide, se a gente pode dizer assim, ou um personagem que carrega um aspecto autobiográfico do Gide, também como o Gide, o Michel é um jovem, né, burguês, rico, proprietário, de família protestante, né, casado com uma mulher com a qual ele tem o que chamava de casamento branco, né, um casamento mais intelectual do que qualquer outra coisa, né, um casamento de afeto, um casamento amizade, né, com quem ele mantém pouquíssimas relações sexuais, se tanto, numa vez no romance, alguma outra vez ele mantém relações sexuais com ela, mas muito pouco, né? E um rapaz, um menino, um adolescente, na verdade, não uma criança, mas um adolescente do norte da África, né? Um adolescente, não sei, marroquino, argelino, uma coisa assim, né? E essa capa, apesar de muito cafona, né? Essa edição barata da Flammarion, ela mostra um pouco do nó, né? Do romance desse burguês parisiense, né, um erudito, professor substituto no Collège de France, isso quer dizer muita coisa, né, que casa, né, e vai, então, viajar em núpcias para o sul ensolarado, o sul livre da moral rígida vitoriana, né, livre das constrições daquele meio burguês, daquele meio
protestante extremamente rígido que o Gide conhecia, né, em companhia da sua mulher, né, e ele vai ficar doente, esse Michel. Quando ele fica doente, se recupera, enfim, ele passa a ver a vida com outros olhos e ele vai passar por um processo que é um processo de libertação do desejo, de libertação com relação a tudo que fazia a vida dele. A família, né, a propriedade, ele era um proprietário, ele vai aos poucos, né, se libertando do peso da responsabilidade da propriedade, a mundanidade, ele vai pouco a pouco se libertar também dos ritos sociais da época, né, da própria cultura. Ele é um protagonista extremamente culto, né, como eu falei, ele é um filólogo, né, a religião, né, ao próprio casamento e, por fim, a moral sexual. Né? E ele vai, então, se interessar por meninos, por garotos. Né? Ele, um homem maduro, vai se interessar por garotos, assim, 15 anos para cima. Né? Basicamente isso. Não me lembro se tem alguma coisa mais jovem que isso, mas não me lembro de dimensões nesse sentido. É realmente o amor por adolescentes. O que, claro, em 2020 passaria muito mal. Em 1902, não dá para esquecer que os casamentos heterossexuais, por vezes, eram também dessa forma, né? Tinha crianças, adolescentes, né, que casavam com homens bem mais velhos, né? Casamento burguês, casamento por interesse. Quem lê Balzac, Flaubert, etc., já cruzou com essas situações, né? Então ele vai o que provocava aí nessa época era realmente a questão homossexual, né? A questão do homem, né, ter interesse sexual por pessoas do mesmo sexo. Né? E aí entram diversas questões, né, que vão assombrar esse protagonista, né, o protagonista, o Michel, né, e ele vai, durante esse período todo, passar, então, por diversas cidades, né, no norte da África. Depois ele vai voltar à Itália, sobe a Itália, chega à França, vai para a sua propriedade, né, na companhia da mulher, e vai depois a Paris dar aula no Collège de France. Né? E ao longo desse percurso todo, né, ele vai se despojando do peso dessas responsabilidades, digamos, do mundo burguês. Até ele chegar numa noção, né, de liberdade absoluta, de liberdade absolutamente despojada, como eu falei, dos ritos burgueses, e vai voltar aí ao norte da África, né, à sua velha paragem, né, num vilarejo perdido no norte da África. E alguns amigos que ele chama vão visitá-lo e ele vai contar a história. E o livro que nós estamos lendo, nós descobrimos lá já desde o início, é um livro que fala sobre a precisa situação desse Michel, despojado de tudo e embebido numa liberdade incômoda, né? Numa liberdade com a qual ele não sabe muito bem o que fazer. Né? Então, digamos, a busca da liberdade, a busca da liberação, mas há também o total questionamento dessa libertação, ou seja, o que é essa liberdade? O que se faz com essa liberdade? Né? Mais ou menos como nos subterrâneos do Vaticano, isso também se deu. Né? Então, vocês vejam que o livro, por um lado, ele pode ser lido como um elogio, digamos assim, da pura
pura contracultura, digamos assim, né? Da pura crítica à sociedade burguesa e protestante, né? E a moral sexual da Belle Époque. Mas eu não vejo por aí. Eu acho que existe no livro, sim, uma representação desse processo, mas a representação do processo não significa que haja o elogio desse processo, né? Há realmente uma visão crítica do que aprisiona os homens, mas também uma visão crítica do que os homens fazem uma vez estando livres, né? Eu gosto muito dessa fala da Marceline, que é a mulher dele, né? Quando ele está ainda nesse processo de descoberta, né? Nesse processo de libertação do próprio desejo, né? E ele expõe, portanto, essa visão da liberdade como disponibilidade, né? A Marceline diz essa frase absolutamente maravilhosa, né? A esposa dele, né? Eu compreendo bem tua doutrina, pois se trata de uma doutrina agora. Ela é bela, quem sabe. Depois ela acrescentou mais baixo, tristemente. Mas ela suprime os fracos. Essa observação da Marcelina, né, da mulher do Michel, né, que tem que lidar, enfim, com os afetos do marido, né, com relação a esses jovens, ela é uma frase interessantíssima, né, porque hoje nós lemos esse romance levantando questões distintas daquelas que apareciam na época do Gida, né? Por exemplo, nós não nos chocamos tanto, eu quero acreditar, com a questão homossexual, né? Do romance, que era o que nos surpreendia no período. Mas nos surpreendemos, e sim, nos incomodamos, talvez, com a questão colonial, né? Um branco rico, francês, né? Protestante, burguês, que vai gozar dos seus prazeres proibidos no dorso, por assim dizer, dos colonizados, né? Essa é uma questão que chama a atenção da crítica hoje em dia, né? Nós temos também outras questões que chamam a atenção também. Por exemplo, a questão da diferença de idade. O nosso etarismo é muito mais pronunciado do que na época do Gide. Tem certas coisas que são condenadas hoje do ponto de vista etário, das relações sexuais amorosas entre parceiros de idades distintas, né, que na época, não digo que passassem bem, mas passavam melhor, né? Também a questão racial, né? O Michel é fascinado pelos corpos morenos, bronzeados, né? Que ele encontra nessas regiões do norte da África, né? A questão também da desigualdade econômica, né? Há por vezes entendimentos de que ele paga os meninos, né, para seduzi-los. Então, vocês vejam que a Marcelina, isso que é interessante no romance, o romance não faz só um elogio do desejo pelo desejo, ele faz também a crítica dessa libertação. A Marcelina é aquela que pergunta, né? Bom, essa liberdade, o que ela significa para os fracos? Né? O que ela significa para aqueles que não gozam da mesma posição que tu? Né? Então, ela própria está numa posição de poder se perguntar sobre isso, porque ela própria está numa posição fraca. Ela é a mulher, né, no mundo misógino, e o personagem do Gide é razoavelmente misógino também, né? E ela, é interessante que o Gide chama ela para integrar o ponto de vista crítico da liberdade que esse homem procura, né? Vocês vejam também, né, que ela, quando se faz consciência crítica da liberdade,
ela se eleva, de certa maneira, a essa busca absolutamente egoísta do Michel, né? O próprio Michel, ele é sensível ao fato de que ele próprio pode estar se encaminhando para uma liberdade no limite criminosa, né? Ou no limite inútil, né? Quando chega ao fim do livro, que eu não estou contando, viu, gente, toda a intriga, porque senão perde a graça. Tá? São uns toques apenas. Eu quero convidá-los a lerem e a convidá-los a lerem de uma certa maneira. Tá? Com um tipo de leitor gidiano, que é o leitor por qual o Gide escreveu, na verdade, né? O leitor que desconfia de cada passo do que ele lê. Né? Então, vocês vejam que o Michel, como é que o Michel julga esse processo de libertação. Né? Parece-me, às vezes, que a minha verdadeira vida não começou ainda. Tire-me daqui agora e dê-me razões de ser. Eu não sei mais encontrá-las. Eu me libertei, é possível, mas o que importa? Sofro com essa liberdade inútil. Vejam, sofro com essa liberdade inútil. Não é que eu esteja cansado com o meu crime, né? Ou cansado do meu crime. Permita-me chamá-lo assim. Né? Mas devo provar a mim mesmo que não ultrapassei meu direito. Vejam como o Michel faz a crítica do próprio desejo e da própria busca de libertação. Né? Isso é interessantíssimo porque abre muitas possibilidades de interpretação do livro. Né? De qualquer maneira, a assimilação, digamos assim, do romance no século XX não foi tão complexa assim como eu estou dizendo, né? Com essas nuances de crítica, de autocrítica dos personagens. O romance foi assimilado a um romance, digamos assim, quase que LGBT, né? Um romance da literatura gay, né? Que dialogava, isso ele de fato dialoga, né? Com a profusão de literatura psiquiátrica do período, dentre os quais, por exemplo, o Havok Ellis, né? O livro dele de 1897 sobre inversão sexual, como se chamava, sexual inversion, né? E também o Freud, né? 1905, nos ensaios do Ellis, né? Com as 3 contribuições para a teoria da sexualidade, né? Então vocês vejam que nesse período, né, há uma efervescência, digamos assim, de pensamento sobre essa questão, né? E o Gide é lido frequentemente como alguém que estava pelo movimento de libertação dos gays, entendem? Ainda que a concepção de homossexualidade, né, de relação, fosse muito quente naquele período. Né? Mas ele é visto como alguém que contribuiu para esse movimento. Né? Inclusive, pesquisando, há pouco tempo, encontrei a contribuição de um escritor que conheceu o Foucault, e o Foucault dizia, né, que sem o Gide ele não teria feito nada. Né? Vocês vejam, então, como tem essa assimilação do Gide com essa corrente cultural tão forte no período, né? De discussão religiosa, né? No âmbito da psiquiatria mas numa esfera laica, né? Nem sempre nos termos mais elogiosos da questão homossexual. Né? Isso vai estar ainda mais forte nesse, que é um escrito dele, importantíssimo, de 1924, a publicação, a grande publicação, que também causou um escândalo sexual, Corydon,
né? Corydon, que é um conjunto de diálogos socráticos, na verdade parece mais diálogos, assim, aquela literatura filosófica da Renascença, né? Um diálogo sobre enfim, a homossexualidade, mas mais que a homossexualidade, essa palavra na época não era bem conotada, não era conotada da mesma forma que entre nós. Uma defesa do que se chamava de pederastia, né? Que é pederastia no estilo grego, né? Não tem nada a ver com pedofilia propriamente, que é um conceito mais moderno, né? Mas era a pederastia, que era a relação homossexual, né? Não exclusivamente, mas também entre um homem mais velho e um adolescente, e com uma dimensão pedagógica, né? O Gide, nesses textos, defende essa dimensão pedagógica da relação pederástica. Bom, tudo isso, obviamente, vai causar escândalo, e muita gente vai se afastar do Gide, né? O Gide vai se tornar um personagem contaminado, né? Por causa desses livros, né? Corydon, o próprio título, evoca esse mundo da pederastia antiga, da pederastia das sociedades antigas, ao evocar, por sua vez, o grande personagem do Virgílio, né, nas Bucólicas, esse imaginário dos pastores, né, dos pastores no mundo, enfim, no mundo arcádico, né, que se amam entre si, um é mais velho, um mais novo, os dois têm a mesma idade, e, digamos, se deixam consumir por paixões, como no caso da poesia do Virgílio, né? Isso tudo é importante porque também lá no Imoralista, ele se apaixona, ele se interessa, digamos assim, por pastores do norte da África e depois pastores da própria fazenda dele, né? Filhos dos empregados, enfim, de 20 anos, mais jovens que ele também, né? Com, portanto, toda essa dimensão no Imoralista tem, e aí por isso que por isso que o termo imoralista é importantíssimo, tem uma noção de abuso ou de assimetria entre as partes, né? No caso do Corydon, é o contrário. No caso do Corydon, ele defende, digamos, quase que uma pederastia moralizante, né? Uma pederastia como se fosse uma educação sentimental, menos sexual propriamente, apesar de passar por isso também, do que como entre os gregos, ou o que ele imaginava que se passava entre os gregos. O próprio vai viver isso, né? Com um rapaz chamado Calais, né? Que vai se notabilizar depois como cineasta. Marc Allegret era filho, vocês vejam como a vida do Gide entrava em consonância, digamos, e respondia aos próprios escritos do Gide, né? Essa é uma foto clássica dos dois. O Marc Allegret tem 17 anos, quando o Gide conhece, o Gide tem quase 50, né? Quase 50, porque o Marc Allegret é filho do ex-professor do Gide, né? E o Gide é contratado para ser professor do filho do pastor, que o havia instruído. E eles, então, se ligam numa relação amorosa que vai durar 10 anos, né? O Marc Allegret já é grandinho, tem 17 anos, né? E o Gide vai, portanto, proceder, tem as cartas, são cartas longuíssimas, o Marc Allegret, enfim, era alguém superiormente educado, né? E o Gide vai, então, insistir fortemente que o Marc Allegret, segundo os ideais dele enunciados lá no Corydon, passe por uma educação sentimental junto a ele, né? Uma educação artística, uma educação estética, uma educação intelectual, uma educação, enfim, em todos os aspectos, né? E depois o Gide vai apresentá-lo, né, a uma mulher, a Elisabeth,
né, que era a filha do Theo, que era amigo dele, né, e vai querer que o Gide case, o Marc Alegre case com ela e faça um filho dela, né? Porque a ideia da pederastia hoje em dia é muito diferente, por isso eu estou dizendo das ideias modernas, né? Era um momento quase de educação para que o homem depois entre no casamento, digamos assim, né? Tem esse aspecto, né? Desenvolva depois relações com mulheres, né? Se for do seu gosto, obviamente, né? E só que, de fato, eles vão se apaixonar. O Marc Alegre não era gay, isso é importantíssimo, né? Não tinha nenhuma preferência, pelo contrário, sempre casou com mulheres, né? Mas a Elizabeth não vai ter um filho do Marc. A Elizabeth, quem vai acabar fazendo um filho com a Elizabeth é o próprio Gide, tá? O Gide, a Elizabeth era uma feminista, né? Uma mulher que queria ter um filho fora do casamento, queria ter filho sozinha, né? E o Gide vai uma noite engravidá-la. E ela vai ter a Catherine Gide, que por sua vez é escritora, morreu há pouco tempo, e que é a legatária do pai, foi a legatária do pai, e que fundou a fundação que mantém todas as cartas do Gide e do Alegre. Né? E ele só vai assumir o Gide, a Catherine Alegre, quando a Catherine Gide, perdão, quando a Madeleine Gide, que era a mulher do Gide, morre. Né? Então, vocês vejam que são relações bastante vanguardistas para a época, né? E para hoje em dia também. Né? Aqui vocês veem o próprio Marc Alegre mais velho, né? Já casado, e ele vai fazer o último filme com o Gide um pouco antes do Gide morrer, né? 1949. E aqui é o Gide, a Catherine e os netos. Né? Também vocês vejam que essa ideia grega que o Gide põe em moda, digamos assim, da liberação do desejo sexual e homossexual na base desse imaginário que para nós está absolutamente ultrapassado até certo ponto, né? Da pederastia grega, vai forjar parte importante do movimento próprio do movimento gay na França. Existe essa revista, lançada em 54, 2 anos depois da morte do Gide, 3 anos depois da morte do Gide, Arcádia, né? E o Gide sempre se referia à Arcádia, aos pastores da Arcádia, e é por aí que esse imaginário permeia, digamos, o mundo literário do período. E essa revista vai ser importante como instrumento de afirmação de uma certa reivindicação dessas pessoas, né, com base no imaginário grego. Né? Arcádia, ela vai durar de 54 até 82. Depois de 68, a coisa sai de moda, porque essa Arcádia e todo esse imaginário grego, porque entra o trotskismo, entram outras formas mais revolucionárias, a Arcádia era bem conservadora, de reivindicação, né, dos direitos gays. E, por fim, o Gide e o escândalo político. Né? Gide também foi um grande provocador, sob o ponto de vista político, porque o Gide, junto com Marc Alegre, faz viagens pela África, né? E depois faz viagens também à União Soviética. Né? O Marc Alegre, aí vocês têm os dois em 27. Portanto, já a relação deles já tinha desaparecido, já tinha se enfraquecido muito, e o Gide vai, então, fazer essa viagem pelo Congo, junto com o Marc Alegre, que fez filmes, né, sobre os habitantes do Congo, né, e do Chad. Aí vocês têm imagens, fotos do Alegre, mas vocês têm os filmes do Alegre também, né, sobre esse período, sobre essas regiões. E o Gide vai fazer a sua viagem ao Congo, que é primeiro uma viagem absolutamente disteta, mas ele vai também conhecer as realidades coloniais, as duras realidades coloniais, sobretudo por causa das empresas concessionárias, né, francesas, europeias,
que exploravam os recursos do Congo e do Chad, né, por vezes dizimando populações, escravizando, né, super explorando. Quando ele volta em 27, e depois em 28, o retorno do Chad, ele vai lançar essas observações de viagem e vai ser um legítimo escândalo também. Né? Toda a direita, na época a polarização era muito forte, toda a direita vai começar a atacar o Gide. E o Gide vai se aproximar cada vez mais dos comunistas. De maneira que no início dos anos 30, o Gide é um comunista, né? E é convidado em 36 para uma famosa viagem à União Soviética. Vocês sabem que na época o Stalin, 36, vocês imaginem, né, o período, o que significava isso em termos políticos, né? O Stalin convida o Gide, como o grande intelectual francês, escritor francês, para fazer uma viagem na União Soviética, né? E para falar bem, obviamente, voltar e falar bem da União Soviética, né? E vocês veem aí o Gide no funeral do Gorky, né, do Maxime Gorky, falando, discursando, né, não da França, ao lado do Stalin e do Molotov. Então, vocês vejam que ele realmente foi tratado como o melhor podia. Na volta, o Gide vai escrever um livro importantíssimo chamado Retorno da União Soviética. Aí vocês têm a edição brasileira, que é de 37, do Rio de Janeiro. O Gide era lido direto em francês no Brasil, né? Mas ali, nessa época, como tem um grande movimento anticomunista brasileiro, né, a época do Getúlio, né, enfim, tinha a questão da intentona, todo mundo sabe que esse fim dos anos 30 é um período conturbado aqui, né? O Gide foi traduzido imediatamente em português como parte aí de um projeto editorial, né, e político. E o Gide vai, na verdade, criticar, ele vai trair, digamos, os que convidam, né? Ele vai protagonizar um grande escândalo com a esquerda francesa, que não vai aceitar que ele tenha criticado a União Soviética. É uma das primeiras grandes denúncias da realidade do poder soviético já em 36, né? E uma denúncia do stalinismo já em 36. Com isso, o Gide tem uma vida muito difícil, porque, por um lado, os católicos o odeiam, né? E os católicos o odeiam por causa do subterrâneo do Vaticano, dessas defesas da homossexualidade, ou como se chamava na época a pederastia, né? E depois, por um outro lado, ele vai romper, então, com o lado Claudel, né? Claudel, Maritain, etc. Por outro, ele vai também romper com os comunistas, outro grande poderio, digamos assim, intelectual do período, com o Aragon. Diz que o Claudel e o Aragon, um católico e outro comunista, se reuniam para falar mal do Gide. Quando se reuniram, falaram muito mal do Gide, né? Os dois, o Aragon dizia, eu não vou falar mal do Gide até que ele fale mal da União Soviética. Quando ele falou, bom. E então o Gide vai se isolar cada vez mais, né? Vai se exilar, né? Depois tem a guerra, né? Tem a guerra em 40, tem a tomada da França pelos nazistas, o Gide também fundou a Nouvelle Revue Française, né? E o Gide vai, então, se tornar cada vez mais uma figura tutelar, né, do debate público francês, mas também uma figura mais distante, né? Ele vai primeiro para o sul da França, depois ele vai para o norte da África novamente, depois vai para a Itália, né? E em 47 ele tem a consagração dele, a consagração total dele, por meio do Nobel, né? Do Nobel que é dado à França até por causa, logo depois da liberação, né? E vocês têm aí uma visita que uma figura muito importante no período pós-Gide, né? Uma figura muito importante no mundo intelectual, né? Que ela faz ao Gide um pouco antes da morte dele, né? O Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre sempre o defendeu, né? E o Gide dizia o seguinte: eu, na minha época,
fui o contemporâneo capital na minha época, né? O próximo vai ser tu, Sartre. E de fato foi, né? Assim como Gide vinha de uma tradição do século XIX, de grandes intelectuais públicos, como, por exemplo, o Victor Hugo, né? O Gide foi um outro, bom, os conservadores vão dizer, um outro corruptor da juventude, né? O Sartre também vai ser um outro corruptor da juventude, mas outro maître à penser, né? Outro professor de pensamento, professor de filosofia pública, digamos assim, um pouco como o Gide foi antes, né? E eu termino, então, lembrando dessa frase que o Jean Labrouche, que foi um entrevistador célebre do Gide, né? Essa frase bíblica que ele lembrou quando entrevistou o Gide, né? Sobre a noção de escândalo, né? E o Gide referendou de fato essa frase, né? Mateus 18, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é preciso que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem, né? Ai daquele por quem o escândalo vem, tá? Foi isso resume um pouquinho. É preciso que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Isso resume um pouquinho da trajetória do Gide. Tá? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Vamos ver. Sérgio. Vamos ver se tem perguntas. Eu acho realmente que é interessante a leitura desses diários de viagem, né, do Gide no período, porque eles revelam um outro aspecto do Gide, né, uma outra maneira do Gide escrever, fazer uma leitura da situação imediata, tá? Vou aqui, então, saudar a todos que estiveram conosco aqui, Graça, Ana Carolina, Jane, né? Vários amigos aqui também, Mel Markoski também, Eleonora, obrigado pela presença, obrigado, Tassiane, tá? Vamos ver. Agnaldo Severino me perguntou de que lado eu ficaria entre Gide e Proust, porque Gide e Proust tiveram uma célebre contenda, né, em torno. Uma das questões é porque o Gide tinha uma um pouco mais nobilizante da homossexualidade, ao passo que o Proust, na Sodoma e Gomorra, sobretudo, no quarto volume do Em Busca do Tempo Perdido, ele faz uma teoria sobre os homens mulher, né? Ele tem uma visão um pouco mais negativa, né? O que parecia negativo aos olhos do Gide, da questão da homossexualidade, né? Então, vocês vejam que tem uma polêmica, né, de visão contrastante entre ambos. O Gide, né, também havia uma situação complicada, né? Ele não gostava do Proust, depois ele se aproxima, mas sempre teve uma certa desconfiança quanto a aquilo que ele considerava como o excesso de frivolidade proustiana, né? E via o Proust um pouco como uma borboleta social, e também negou, né, foi contrário, digamos assim, ou reticente, ou com relação à publicação de Em Busca do Tempo Perdido. Então, essa briga tem várias dimensões, né? Eu acho que as duas visões estão ultrapassadas, ao fim e ao cabo, né? São visões que devem muito ao mundo
da Belle Époque, toda essa discussão que tinha na época, né? Havelock Ellis, né? A psicanálise, psiquiatria, patologização, depois a despatologização, né? Das relações homossexuais. Entre os dois, no entanto, eu acho que o Gide tem um elemento de modernidade maior, no sentido de que ele vai ter uma visão menos biologicista da coisa, tá? Apesar do Corydon, o Corydon do Gide o personagem não é um pastor, né? Ele é um médico, tá? Ele é um médico e, portanto, ele vai fazer a argumentação também pró-pederastia ou pró-homossexualidade, né? Porque se dizia mais o primeiro termo, com base a partir de um pensamento sobre o instinto, né, mais biológico. Mas, ao fim e ao cabo, o que o Gide quer é inscrever a homossexualidade, as relações desse tipo, por isso que ele insistia na questão da pederastia, numa instituição humana, num mundo da autonomia, num mundo da preparação do jovem para a vida, entende? Ao passo que o Proust tem uma visão, na minha opinião, por vezes, em alguns momentos, quase que mecânica ou biologicista, tá? Esse é o meu chute, tá? Tá? Mas é uma questão em aberto. Na verdade, tem gente que dedica a vida, né, a estudar essa questão, tá? Então, tem tese de 1000 páginas sobre o assunto, tá? Gostaria de passar para a próxima. Sim, Alexandre Lucchesi, a poesia de Rimbaud, né? Pergunta sobre a poesia de Rimbaud e Gide. Sim, bastante, tá? É toda uma época, na verdade, que vai descobrir no mundo do norte da África ou da própria África uma outra maneira de ser, outra maneira de viver, outra estética, né? Isso, sem dúvida nenhuma, o Rimbaud anuncia. Tem outros personagens da época, o que é paradoxal nesse período, e que é o que nos incomoda hoje em dia também no Imoralista, é que isso se dá dentro de uma ideia colonial, né? A norte da África é colônia, né? Colônia francesa, né? Então é paradoxal porque, por um lado, eles colonizam, né? E existe tudo aquilo que o Gide denunciou, exploração econômica, etc., mas, ao mesmo tempo, essa colonização torna possível a descoberta desses outros mundos, que vão, inclusive, colonizar, no sentido inverso, a arte e a vida intelectual europeia. Isso que é muito interessante, porque o cubismo, o surrealismo, eles vão redescobrir o valor dessas artes primeiras, né, quando estão em contato com elas através do domínio colonial. É isso que é paradoxal, que é muito difícil para nós entendermos, porque a gente acha que liberação artística, liberação sexual e anticolonialismo são uma coisa só, mas na época existia uma imbricação complexa entre esses termos. Dá para entender? Maria Tomazelli, obrigado pela pergunta. Queria saudar também o Rodrigo Simões, a Ana Boff, também minha grande amiga presente. Obrigado por estarem assistindo. Maria Tomazelli pergunta o que o Gide criticou na União Soviética. O Gide criticou na União Soviética o que ele criticava no colonialismo ou na sociedade burguesa, e que está lá nos subterrâneos do Vaticano, ou nos porões do Vaticano. Os porões do Vaticano, os subterrâneos do Vaticano, propõem uma distinção entre dois tipos de personagem: os crustáceos e os sutis. Os crustáceos são aqueles, tanto os ateus cientificistas, digamos assim, que estão representados no romance, tem um personagem que é o principal, quanto os devotos, o pessoal da água benta, né? E por que eles chamam esse pessoal de crustáceo? Porque a couraça,
né, a capa do crustáceo, cria uma espécie de jaqueta apertada que dificulta o crescimento de dentro para fora desse indivíduo. Entendem? O catolicismo, o cientificismo do fim do século XIX, todos esses sistemas em excesso rígidos. Tá? Certamente o comunismo, em certas versões, ao menos, pode servir como essa couraça de crustáceo também. Tá? Era isso que o Gide criticava na União Soviética, né? Dos stalinistas, vocês podem imaginar. Ele dizia, bom, existem diversos ganhos, diversas injustiças estão sendo, de alguma forma, dirimidas aqui, mas, por outro lado, a União Soviética é um local de opressão do pensamento, tá? E isso é algo que ele não admitia, né? E, em oposição a isso, ele tem os sutis. Em oposição aos crustáceos, ele tem os sutis. Os sutis são o Lafcadio, por exemplo, né? O grande herói, que, inclusive, o Marc Allegret queria se comparar, mais ou menos, com o Lafcadio, né? Era o herói, um herói nietzschiano, quase, assim, além do bem e do mal. Mas é claro que o Gide não é um romântico, o Gide critica essa ideia, tá? Critica a própria liberdade que ele procura, né? Vamos ver se tem mais algumas perguntas. Se alguém tem perguntas. Muito obrigado, gente, pelos comentários. Eu estou adorando. Queria responder a cada um como individualmente, assim. Muito obrigado mesmo. Tá? Obrigado, Heloísa. Obrigado, Eleonora. Tá? Então, eu creio que conseguimos fazer uma boa discussão. Não sei se o Sérgio está por aí. Sérgio, gostaria de dar uma palavrinha. Quem ainda? Muito obrigado, gente. Obrigado pela presença de todos. E vou deixar a vocês, Tassi, obrigado também pela presença. E vou deixar, Leonora também, vou deixar a vocês o convite para que leiam Gide, pensem sobre a melhor maneira de ler esse escritor tão sutil e, ao mesmo tempo, tão provocador.